Hoje eu acordei querendo aumentar um pouco o desafio, o nível de dificuldade dos acampamentos que eu faço. Estou acampando praticamente toda semana para gravar os vídeos aqui para o canal. Mas, na maioria das vezes, eu estou no marco zero, uma base que eu tenho, onde eu tenho uma bancada, eu tenho um banco, meu fogão de pedra já fica pronto, a área está limpa, eu tenho lenha selecionada, separada, então estava ficando fácil. Então eu resolvi acampar hoje aqui no meio da floresta, do lado da Toca da Onça. Além disso, eu vou me limitar, nesse mini desafio de sobrevivência, a usar apenas 10 equipamentos. E vou estar filmando a aventura para você, o que aumenta mais um nível de dificuldade para mim, já que eu tenho pouca experiência nessa área. Mas eu vou ter que dividir esse conteúdo em 2 vídeos. Pela programação que eu fiz aqui, vai dar mais de hora e eu não posso colocar em apenas um. Então, serão 2 vídeos, um sai essa semana, outro na semana que vem. Esse primeiro vídeo, eu vou selecionar o local, eu já até achei muito bom aqui, selecionar o local de acampamento. Vou explicar as regras do jogo, é um desafio, tem algumas regras que eu preciso seguir. Vou mostrar quais são esses 10 equipamentos que eu trouxe, porque eu fiz essas escolhas, quais são as justificativas e porque eu acho que eles são os equipamentos mais importantes que todo mundo deveria ter em sua mochila. E no final, eu quero prosear um pouco sobre a importância desse tipo de exercício. Não só o exercício mental de você se colocar numa situação onde você tem um escopo reduzido de equipamentos e suprimentos que você pode trazer, e qual a importância de você comprovar isso na prática. A importância de você tomar decisões e depois verificar se elas vão funcionar num cenário real. No segundo vídeo, eu vou montar o acampamento, passar várias dicas de montagem de acampamento, tudo basicamente que eu faço quando eu monto o acampamento aqui na floresta. Vou passar o pernoite, propriamente dito, fazer um rango. Para mim vai ser um tiro só. Para vocês vai ter que ser dividido em 2 vídeos, ao todo serão 36 horas. Amanhã eu vou no Rio, mostrar uma outra geografia, uma geografia mais aberta para vocês. Eu estou acampando aqui perto de um córrego, e esse córrego vai cair em um rio maior. Eu quero mostrar esse local, e além disso eu quero prosear um pouco sobre a importância dos acampamentos para a melhoria da sua saúde física e da sua saúde mental. Como isso impacta no seu metabolismo, no seu sistema de percepção, como isso impacta no seu controle emocional. Boas-vindas, meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência, um espaço dedicado a uma filosofia de vida anti-apocalipse. Sabe o que é isso daqui? Açafrão. Tem uma pequena praga de açafrão aqui nessas florestas. Os vizinhos me contam que eles vinham aqui há muito tempo atrás para coletar açafrão. Esse aqui vai para panela. Bom, essa é toda a traia. Um kit bem minimalista, mas tem equipamentos de minha total confiança e são aqueles que eu acredito que sejam os mais importantes para passar essas 36 horas aqui no mato. Vamos começar então pelas regras do jogo, pelas regras do desafio. As roupas que eu estou usando, o boné, as botas ou qualquer outra peça de vestimenta não entram como itens de sobrevivência para esse desafio.
Então, além das roupas que eu estou usando, eu tenho aqui um par de luvas e tenho uma jaqueta impermeável. A mochila também não entra no desafio. Dentro da mochila tem um kit de higiene pessoal e primeiros socorros, também não entra na lista dos 10 itens que eu trouxe. Além disso, comida também não entra, e o equipamento de filmagem e equipamento de iluminação para filmagem. Essas regras eu tirei dos vários desafios que são feitos aí no YouTube, as várias tags. Eu peguei algumas regras e me inspirei nelas. Bom, e a partir desta plataforma, a partir da mochila, da comida, primeiros socorros e a roupa do corpo, eu só posso trazer mais 10 itens, só posso usar mais 10 itens de sobrevivência. Então, minha primeira escolha sempre será uma faca de sobrevivência. No ambiente desse aqui de mata, você pode realmente argumentar que o facão seria melhor do que uma faca. Mas na verdade o desafio serve inclusive para várias situações. Esta faca aqui, eu quero colocá-la à prova, tendo apenas ela como ferramenta, conseguir improvisar tudo com ela para ver o limite desta faca. Então eu trouxe a Pantera Negra, da Zaharov, tem vídeo dela no canal, tanto do review, contando a história dessa faca, e também tem um vídeo de teste, quando eu estava limpando uma área do acampamento com ela. Os motivos para eu ter escolhido a Pantera Negra, que ela tem uma excelente bainha, uma bainha bastante funcional, que me atrapalha, ajuda bastante. Ela é multitarefas, ela é na plataforma de 30 centímetros, 5 milímetros de espessura, então ela tem o peso e ela tem a força que eu preciso para todas as atividades, além de ser multitarefa. Tem um fio que eu não vou precisar reparar, dura 10 desafios desse aqui, em aço inox, não requer manutenção. Então esses seriam os motivos e as justificativas de eu ter escolhido a Pantera Negra, ao invés de outras facas que eu já mostrei no canal. Tem uma playlist com essas facas, não só das minhas facas, com facas de amigos, facas de primos, outros parentes. Vou deixar aí na descrição para você conferir se você ainda não assistiu algum. Segundo equipamento, segundo item, o isqueiro Bic. Na minha preferência, o branco e cheio. Eu consigo ver a quantidade de gás do isqueiro branco. Também faço questão de ser Bic, porque realmente esse aqui eu nunca vi falhar. E aí pode abrir uma discussão, por que não uma pederneira? E realmente a pederneira tem algumas vantagens sobre o isqueiro, como por exemplo a duração. Então tem pederneira com mais de 10 anos, ela vai durar mais 10. Não precisa recarregar, não precisa de manutenção. Mas eu não sei se você está reparando, mas aqui está tudo molhado. Então na época de chuva, vai chover hoje. E como eu ainda vou estar filmando, apesar de ter feito esses desafios várias vezes, eu nunca filmei nenhum deles, o que praticamente dobra o trabalho aqui. Então, vou facilitar minha vida. O isqueiro é aquela forma de fogo imediato. Então, eu tenho a faca, onde eu vou fazer combustíveis menores, tentar dar uma secada neles, e aí com o isqueiro eu vou ter mais facilidade de começar a minha fogueira. Terceiro item é uma garrafa com água. Essa garrafa aqui é uma garrafa da Invictus, garrafa muito boa. Ela tem capacidade para 1 litro, ela tem uma boca larga. Além disso, ela tem essa outra forma aqui de você acessar a água, ou para encher, se você não quiser abrir a boca grande. Eu posso beber a água por aqui também.
Inclusive essa vai ser a principal forma que eu vou utilizar. Porque aqui dentro, não sei se você vai conseguir ver, mas eu tenho um filtro Sawyer. Ele já fica instalado aqui e eu posso sugar a água filtrada diretamente desta saída aqui. É por isso que eu gosto bastante dessa garrafa. Ela é de Tritã, ela é indestrutível, é livre de BPA, tem uma excelente capacidade. Tem várias formas de você acessar o líquido. Eu posso instalar o Sawyer como está instalado lá dentro, que eu já sugo a água aqui filtrada. Ou eu posso colocá-lo, ele tem uma rosca universal, eu posso colocar nessa rosca também e servir a água dessa forma. Então, aqui então eu tenho dois itens: a garrafa e o filtro. Então já foram 4. E eu tenho aqui um caneco. Um caneco e uma bolsa. Claro que eu não vou contar a bolsa como item, mas o caneco sim, para cozinhar, ferver a água. E eu tenho aqui também, na mochila, a tampa desse caneco e tem aqui o cabo. Então, é um cabo que serve universal, serve para qualquer tipo de panela, forma. Ele serve perfeitamente para esse caneco. Eu posso colocar ele no fogo e tirá-lo depois, e meu cabo ainda vai estar frio. E eu tenho também a tampa do caneco. Então, ao todo, até agora, foram 5 itens. Para você ver que não rende muito, né? 5 itens, eu só tenho 10. Bom, o sexto, eu optei pela Super Tarp do Cavallini. É, na verdade, o meu principal abrigo. É bastante resistente, tem vários pontos de amarração. Ela é 3x3, então eu consigo fazer uma cobertura ampla com ela, porque vai chover, certeza desse desafio. Apesar de com essa Super Tarp eu conseguir montar uma rede e uma cobertura, eu não trouxe só ela. Eu trouxe também a rede de selva, também do Cavallini, também feita pela Armadeira. Porque eu vou conseguir, com a rede e a tarp, usando apenas como cobertura, eu vou conseguir uma área coberta maior, vai ser mais confortável o acampamento. Então, o sexto e o sétimo itens é a tarp e a rede. O oitavo item são as cordas, para amarrar a rede e para amarrar a tarp. Eu tenho aqui paracordes 750, que é aquele mais grosso, aonde eu penduro a minha rede e penduro o meu equipamento, porque ele é mais resistente. E eu tenho também o paracorde mais comum, que é o 550, para fazer amarrações gerais, no geral, e para amarrar a tarp, porque aí ela não exige que eu tenha cordas tão resistentes. Essa tarp aqui, já nos cantos dela, ela tem os ilhós de amarração, tem as fitas de amarração, na verdade. Ela também já vem com alguns elásticos que já estão instalados nela. Então esse seria o oitavo equipamento. Então tem só mais 2. A ordem de importância para mim vira então a iluminação. Eu tenho iluminação aqui para fazer as filmagens noturnas, mas eu não vou usá-la especificamente para o desafio de sobrevivência. Então eu trouxe uma lanterna de cabeça justamente para esta função. É uma lanterna que tem uma grande duração de bateria. Estou com 3 pilhas AAA cheias. E ela vai ter 2 iluminações brancas, um pouco mais forte, um pouco mais fraca, e 2 iluminações vermelhas. E se eu tiver que optar apenas por uma lanterna, eu geralmente escolho a lanterna de cabeça, porque ela é mais multitarefas. E porque em lanternas de cabeça, pelo menos todas que eu compro, eu sempre escolho uma que tem a luz vermelha. Pode ser a luz verde também, a luz verde também funciona bem. Mas eu prefiro inclusive a vermelha, porque eu não preciso de uma luz branca forte. E isso vai fazer bem para minha vista. Eu vou passar a enxergar melhor à noite, usando apenas a iluminação vermelha quando eu precisar.
E o 10º equipamento que eu trouxe é um relógio, é um G-Shock, acho que é DW ou WD 5600. É um relógio basicamente indestrutível, tá até no Guinness esse relógio aqui, porque é impossível você quebrá-lo. Ele tem uma bateria que dura 10 anos, mas na verdade eu tenho outro relógio desse, já tem 20, e a bateria tá funcionando até hoje. E ele vai ter horas, alarme, cronômetro e a data, básico. É só disso que eu preciso. E por que um relógio? Era o 10º item. Eu poderia trazer aqui, sei lá, para facilitar minha vida, um facão, poderia trazer um cobertor, um saco de dormir, poderia trazer mais uma lona para ampliar o meu acampamento. Mas por que eu escolho o relógio? Tudo em uma situação de sobrevivência passa por decisões, e são essas decisões que são o mais importante para o sucesso ou não da sua aventura ou da situação de emergência eventual que você estiver passando. Para se tomar decisões é muito importante ter noção do tempo. Você não pode perder a noção do tempo. Então você vai planejar uma trilha, eu vou, depois eu volto. Então o que você vai fazer? Marcar o tempo que você gastou para ir, porque aí você precisa do mesmo tempo para voltar, por exemplo, para o acampamento antes do sol esconder. Você precisa saber o tempo que você está ali naquele local. Se você tiver em uma situação de emergência, estiver perdido, você precisa racionar comida, racionar água. Eu vou beber água de tanto em tanto tempo, eu vou comer de tanto em tanto tempo. E para isso você precisa do relógio. Então, para mim, o relógio faz sim parte dessa lista seleta de equipamentos, apenas 10. Mas os equipamentos que eu trouxe, e toda vez que eu faço esse desafio, basicamente são esses equipamentos que eu trago. Eu posso mudar o modelo da faca, o modelo da lanterna, relógio eu tenho basicamente o mesmo modelo, então não tem como nem mudar. O abrigo é mais ou menos fixo, eu posso mudar a garrafa, passar para um cantil, mas basicamente esses aqui são, para mim, os 10 equipamentos mais importantes, claro, trabalhando nessa plataforma que eu falei. As regras do desafio, as coisas que eu posso trazer aqui na mochila, inclusive a mochila, que não vão contar como equipamentos de sobrevivência. Eu vou aumentar essa lista aqui, eu não trouxe esses equipamentos, inclusive alguns deles vieram comigo porque não conta no desafio. Mas para você fazer uma lista de 15 equipamentos, os 15 que seriam mais importantes para mim, além desses 10, eu acrescentaria a bota, mas que eu trouxe porque não conta no desafio, as luvas, que eu também trouxe, a jaqueta de frio impermeável, está na mochila, um GPS, esse eu não trouxe, eu sei aonde eu estou, não vou precisar me localizar, mas para fechar 15 equipamentos eu colocaria mais um GPS e a mochila em si também veio, porque não conta no desafio, mas a mochila é muito importante. A modelo Mission da Invictus, para mim, ela é perfeita para esse tipo de atividade. O tamanho, os materiais, a forma de organizar, quer dizer, é pouca coisa, né? Ela veio até bem vazia e bem leve. E qual é a importância desse tipo de exercício? Primeiro, o exercício mental. Você se colocar numa posição onde você tem uma margem de manobra limitada para trabalhar. Você se colocar no desafio de falar, não, eu vou levar apenas 10 itens. Quais serão esses itens? Por que é importante você investir tempo pensando nisso? Eu estava acampando, sei lá, nos últimos 50 acampamentos que eu fiz, eu estava com a minha traia completa. Eu nem preciso pensar muito. Ela já fica pronta, eu pego, jogo nas costas e vou fazer o acampamento. Mas de tempos em tempos eu gosto desses desafios, justamente me colocar nessa situação para saber, e aí, mudaram os equipamentos que eu carregaria? O que é realmente importante, essencial, fundamental para mim?
Tem pessoas que colocariam outros equipamentos aqui, por exemplo. Eu acho que alguns aqui são bem fixos, né? Uma ferramenta, uma forma de fazer fogo, uma forma de tratar água, um abrigo, uma lanterna, né? E só aí já vai a maioria dos equipamentos. Então, existe essa margem de manobra, mas ela é pequena e você pode inclusive ir testando. Falar, dessa vez eu não vou levar o relógio, por exemplo. E aí eu quero ver como que eu vou me comportar sem uma forma de controlar o tempo. Claro, o celular está aqui, na verdade ele está aí, eu estou filmando com ele, mas a maioria desses desafios, maioria não, todos eles que eu fiz, esse aqui é o primeiro que eu estou filmando. Então geralmente eu não levava nem mesmo o celular. E aí você tem que controlar o horário de todas as suas atividades através do relógio. Mas coloca aí nos comentários a sua opinião. Você traria algum item diferente? Mesmo cumprindo os mesmos aspectos da sobrevivência? Não, o abrigo eu preferiria uma barraca, ou preferiria um isolante, eu gosto de deitar no chão mesmo. Coloca aí nos comentários se você traria algum equipamento diferente. Porque eu acho que a importância disso é justamente, primeiro a gente pensar nessa situação e depois fazer essa troca de conhecimento. Porque muitas vezes você acaba aprendendo algo e acaba vendo a importância de algum equipamento que às vezes você não valorizava. Eu, na minha experiência, eu preciso do mínimo desses aqui. Eu acho interessante, então, me colocar nessa situação, eu ter que pensar uma traia resumida, minimalista, e na situação, é claro, de não só ficar pensando, mas colocar na prática. Vir em campo para você conseguir pegar as suas ideias, pegar esse seu projeto, pegar esse seu planejamento e colocar em prática, para ver se realmente são esses os equipamentos que você tem que substituir, ou se na verdade 10 itens é muito pouco. Eu acho inclusive pouco, mas é o mínimo, do mínimo, do mínimo, para você cumprir um desafio desse com o mínimo do mínimo de segurança. Então, 360 graus aqui, para você ver o tamanho da floresta. Você entender aqui o ambiente aonde eu me encontro. Estou no município de Pirenópolis, Cerradão brasileiro, na Mata do Cachimbo, uma mata gigantesca que pega vários municípios, um corredor ecológico impressionante. Ali embaixo tem um córrego, onde eu vou conseguir minha água. E como eu disse, um corredor ecológico importante. Então todos os animais da fauna brasileira praticamente tem aqui. Eu estou pensando em acampar aqui, nesse local. Amarrar minha rede nesta árvore e nessa daqui. É uma área mais ou menos limpa. Eu tenho essa proteção desse galho aqui e outros galhos que eu posso amarrar. E numa floresta dessa tem que ficar esperto com galhos e árvores, somente na época de chuva, podem cair na sua cabeça. Mas, preliminarmente, esse local aqui me agradou bastante. E aqui na região também eu tenho muita lenha, muita madeira, vários galhos secos. Eu tenho uma relativa visão, né, do lugar. E fica ligado no próximo vídeo, onde eu vou montar o acampamento, passar várias dicas sobre a montagem desses equipamentos. Vou fazer um rango, fazer a pernoite. Amanhã eu vou fazer uma trilha até o rio. Lá eu quero prosear um pouco com você a respeito da importância do acampamento, principalmente o acampamento selvagem, para a sua saúde física e para a sua saúde mental. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência.
Agradeço a sua atenção até aqui. Não se esquece de conferir minhas publicações escritas na loja aqui do canal. E o meu objetivo com todo esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar. Mas você não precisa ser uma presa fácil.